Sabe um país que quando te roubam e você aponta, podem vir te buscar na tua casa à noite e você sumir? Muita gente fala, não, tá distante, isso imagina, isso nunca vai chegar. Mas a verdade é que o cemitério tá cheio de pessoas que acharam que estava tudo bem até tá tarde demais. Um desses países é a Venezuela, um dos lugares que mais prendem jornalistas e regulam a imprensa. É um país completamente destruído, que a população miserável com fome tenta fugir do país e dos capangas do governo. Esse é um processo que começou com o ditador Hugo Chávez nos anos 90. E aí vem o ex-presidente Lula, o que ele tem a dizer sobre isso? Ele defende o Chávez. Ele fala lá, eu vi como a imprensa destruía o Chávez. Lógico que destruía, só não destruiu o suficiente, porque o Chávez conseguiu tomar o controle, tomar o poder dos meios de controle da Venezuela, colocou uma arma na cabeça dos cidadãos, e aí ele promoveu, fora país em guerra, dos últimos 100 anos, nenhum país do planeta Terra foi tão destruído quanto a Venezuela. A palestra do Lula, pessoal, é assustadora, não dá pra ignorar esse cara, é impressionante como ainda tem tanta gente no nosso país que segue esse cara. Ele vai lá e diz com todas as palavras, escuta isso, vê o trecho do próprio Lula. Tenho certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país. Um dos grandes arrependimentos do ex-presidente Lula, ele mesmo diz o tempo inteiro, é não ter conseguido implantar o tal do controle social da mídia. O que é controle social da mídia para ele? Olha, escuta novamente o próprio Lula. É aumentar 10 vezes o número de órgãos de imprensa sendo irrigados nas tetinhas do dinheiro público. Quando eu cheguei na presidência, você tinha apenas 340 meios de comunicação que recebia recursos públicos federais. Quando eu deixei o governo, já era quase 4 mil. E ainda acho que nós fizemos pouco, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia, vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Vai ser muito mais saudável para a democracia. Eu não sei nem o que dizer. Saudável para o Lula é milhares de TVs, rádios, revistas, jornais, blogs, todo mundo recebendo tetinha do governo federal lá, ele irrigando de dinheiro o jornalismo do país. Isso é democracia saudável para o Lula. Ou seja, ele como presidente, colocando uma arma na cabeça dos cidadãos, roubando o dinheiro teu através dos impostos que vão ser arrancados da sua conta para ele pagar jornalista para falar bem dele. Essa é a democracia pro cara. É asqueroso, é nojento isso. Eu não entendo como tanta gente cai na dele. A mídia é o quarto poder da democracia. Ela tem que ser independente. Ela existe pra expor, pra cobrar, pra pôr o dedo da ferida, pra mostrar, aqui teve corrupção, aqui esse cara roubou, e aqui tá tendo abuso de gasto. Não ficar irrigada de dinheiro federal no tal do controle social da mídia. O que é controle social da mídia? Quem que vai controlar? O povo comum, os cidadãos ou as gangues que o governo ideal do Lula vai colocar no poder? Muito cuidado com isso, pessoal. Super perigoso. Esse é o começo da morte de um país, quando começam a regular o que pode ou não pensar. Seja a ideia que você gosta ou seja a ideia que você não gosta. Quanto mais livre, melhor. E, para ser bem sincero, nem precisa do Lula para começar a atacar a liberdade aqui no nosso país. Nós tivemos aí há poucos dias a CPI da Covid, liderada por senadores aí, alguns réus em crimes por corrupção, fazendo abusos claríssimos. Por exemplo, pegaram lá uma empresa de mídia, a Brasil Paralelo, que está fazendo bastante sucesso, e quebraram o sigilo bancário e telemático. Ou seja, vão abrir as contas forçadamente da Brasil Paralelo, abrir o sigilo de WhatsApp, de redes sociais, de tudo que eles estão falando. Puxa, mas qual foi o crime tão grave assim que essa empresa fez? Ela fez campanha contra a vacina e contra as máscaras. O que primeiro não é verdade, porque não fizeram, não tem prova nenhuma, não tem um caso que eles mostram de exemplo. E segundo, mesmo que fosse verdade, não é crime. Você ainda pode pensar no nosso país, você pode dar a sua opinião. Isso está no inciso 9º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é livre a expressão intelectual de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tá isso, não está escrito na Constituição em lugar nenhum que você não pode ser contra a máscara. E se ele for contra a máscara, por que ele vai ter seu sigilo violado pelo poder público? E não é nem o caso, vejam vocês mesmos na sessão, o senador Randolph Rodrigues. Respeitar a ordem da palavra, contra a máscara, ela faz campanha contra a vacina, ela faz campanha contra a favor do tratamento precoce, é aliada do vírus. Disparando um monte de coisa genérica, nos documentos não tem um exemplo que eles dão da Brasil Paralelo falar isso que estão falando, e olha o circo que foi essa sessão. O senador Eduardo Girão, que mérito dado pra ele do Podemos Ceará, levanta a mão e fala, cara, isso aqui é um absurdo, vocês estão acusando uma empresa de um negócio que não é crime e que também não é verdade, porque não tem nenhum exemplo dela falando isso. Senador que cometeu crime contra a vida senador Renan, do povo. Não tem fundamentação. Cadê a fundamentação mostrando isso? Porque é aliada do vírus. Então fundamente, mas não tem no fundamento. Não, tá no requerimento. Mas no requerimento não tem. Olha a forma, veja você mesmo o modo como o presidente da mesa decide essa questão. Olha como eles votam. Senador Girão pediu o 106 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com 3 votos contra. E aí, desse jeito, assim, eles resolvem fazer a violação da Brasil Paralelo. E os caras estão buscando evidência de dinheiro público, só que não tem. A própria Brasil Paralelo foi na mídia imediatamente, mostrou suas contas e falou, gente, nós não recebemos dinheiro do Estado, nós somos independentes. A gente vive de assinaturas. E é isso que essa gente não entende, sabe? Eles acham que se a mídia tá de pé, é porque tem que receber tetinha. Eles não conseguem entender que uma empresa privada pode fazer um bom conteúdo, gerar valor pro seu público. Pode ser que você que tá me assistindo não gosta dos documentários e vídeos da Brasil Paralelo. Ótimo, não assine.
Se você gosta, assine. Essa é a beleza da liberdade de expressão e da liberdade de mercado. Se os caras estão crescendo, é porque alguém gosta do conteúdo deles. Os caras têm mais de 200 mil assinantes pagando uma mensalidade e assim eles vivem e crescem no mercado aberto de ideias, que é o que tem que ser em qualquer país decente. É isso que a Netflix fez. Ela vai lá e cobra uma assinatura, ela cria conteúdo, quem quiser assina, as pessoas gostam, e hoje ela vale 250 bilhões de dólares na bolsa. Como tem segmentos do setor público que não tem a menor ideia de como produzir riqueza, de produzir valor para os outros, então eles já partem da premissa de que deve ter alguma tetinha aí no meio. Pessoal, o país bom é um país com imprensa livre, absolutamente livre, para falar o que ela quiser no mercado aberto de ideias, sem pressões e verbas do governo. Isso já está claro, isso não deveria ser uma pauta de direita ou de esquerda, isso é uma pauta de país sério. E já existe no ordenamento jurídico brasileiro, já tem todas as leis para proteção contra os abusos da liberdade de expressão. Se o fulano injuriar o ciclano vai lá no judiciário, processa o cara, pede uma indenização, isso já tem mecanismos rolando, funciona. Você pode pedir uma retratação, pedir desculpas público, pedir uma indenização. Tem, obviamente, alguns limites para a liberdade de expressão. Você não pode entrar num cinema lotado, por exemplo, e gritar fogo, fogo, e aí morre pisoteado uns caras, e você fala, não, era minha liberdade de expressão. Você não pode incitar pânico, você não pode incitar as pessoas diretamente à violência, você não pode entrar num templo religioso e chamar os teus seguidores, sei lá, e falar, olha, é pra sair daqui e fuzilar todos os palmeirenses do Brasil, por exemplo. E aí os caras vão lá e matam os palmeirenses e depois você se refugia na liberdade de expressão. Isso já está super consolidado, não se trata disso. Já está organizado o ordenamento para proteger os abusos. O que a gente está vendo hoje é um circo, uma histeria e uma caça às bruxas de todo mundo que pensar diferente do que está autorizado. E imagina se um cara tipo Lula ganha a eleição no ano que vem, se o cara não vai dobrar a aposta, não vai ficar pior ainda. Por fim, vamos listar aqui no ranking internacional os top países com mais regulamentação da mídia. Eritreia, Coreia do Norte, Irã, China, Myanmar, Cuba. E vamos listar agora os top países com mais liberdade de imprensa. Noruega, Suécia, Finlândia, Suíça. Em qual companhia nós queremos estar? Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.